Bom, seja muito bem-vinda a mais um VBMcast. Eu sou o Rodrigo de Paula, sócio CEO da VBMC Consultores. Aqui do meu lado está o Antônio Arice, sócio CTO da VBMC Consultores. O VBMcast é um podcast onde a gente trata de assuntos relacionados à gestão, desenvolvimento de pessoas, tecnologia voltada para a gestão. E isso é destinado sempre para líderes e empresários, principalmente de médias empresas, empresas que estão buscando aprimorar, inovar, profissionalizar seu modelo de gestão. E hoje o tema é crucial e muito atual, que a gente quer trazer um pouco do impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios, e a gente tem aqui hoje um case prático disso, né? Um caso real aí. A gente já queria agradecer a presença dos fundadores da Designer Pro, que é uma empresa de design por assinatura, o Leonardo, a Fran, e também são sócios da OutSystem, que é uma agência voltada para o marketing estratégico. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado de antemão aí pela presença nesse episódio aí do VBMcast. Que é isso, obrigado você, Rodrigo, por dar esse espaço aí para a gente. E é muito legal porque, como você falou, nós somos aí a parte do marketing, a gente faz marketing estratégico, inclusive somos parceiros aí da VBMC, e a gente está sempre no bastidor, né? E agora poder falar aqui com vocês, assim, na É, frente do mundo, mudança de papéis é interessante. Então, obrigado sim. pelo espaço aí, vamos embora. Bom, vocês têm uma história, a gente estava conversando um pouco aí nos bastidores, né? Vocês têm uma história que está ligado a estar sempre à frente no mercado, né? Vocês têm uma característica aí de pioneirismo dentro do negócio de vocês. Vocês foram praticamente um dos primeiros aí a atuar nesse segmento de design por assinatura. Queria que vocês falassem um pouco de como que foi esse primeiro passo lá atrás, né? Quando vocês criaram a Design Pro com esse conceito inovador, enfim. Perfeito. Eu vou iniciar aí depois a Fran também traz um pouquinho da experiência dela. Que nem o Rodrigo falou e pontuou muito bem, nós somos sócios em uma agência de marketing, ela veio primeiro, a OutSystem, e por muito tempo a gente foi notando algumas deficiências em outras agências, principalmente na parte do criativo, da parte assim, realmente no operacional das empresas, quando precisavam de artes, vídeos, web design. E a nossa agência foi muito pelo contrário, a gente sempre foi muito bom com isso, a gente nunca teve problema com isso e sempre foi muito elogiado por essa parte. Então, isso já foi surgindo um pouco da ideia da Designer Pro. E aí eu fui percebendo que eu queria ir para esse mundo de SaaS, né, de software, acompanhava muito. E a minha primeira ideia foi fazer um software onde eu poderia gerenciar os meus clientes da agência. E a primeira coisa que eu fui fazer quando eu fui criar esse software foi pela parte de solicitação de demandas de design, de criativo, de vídeos. E eu montei todo esse sistema. E aí eu percebi, cara, isso daqui eu acho que dá para fazer um novo negócio com isso, ao invés de eu colocar para minha agência, que hoje já funciona redondinho, muito bem. Posso fazer isso um novo negócio. E foi o que eu fiz. Aí a gente estruturou isso para vender para o mercado. E aí a gente foi atrás fazer um benchmark, né? Entender o que as empresas nesse segmento faziam. E a gente percebeu que no Brasil tinham pouquíssimas, tinham acho que umas duas, três, e nos Estados Unidos estava começando também essa onda, já era um pouco mais estruturado, mas também estava no início. E a gente entendeu que o que a gente estava querendo fazer, essa plataforma que a gente queria construir, era design por assinatura. Só que o problema nos Estados Unidos, quando eles criaram esse tipo de plataforma, design por assinatura, eles faziam um esquema onde a empresa assinava um valor mensal e podiam pedir artes constantemente, pedir artes ilimitadamente, eles falavam. Só que a gente percebeu que, por exemplo, no nosso caso não faria sentido, porque apesar de ser artes ilimitadas, no final das contas eram limitadas pelo tempo, porque a pessoa tinha que pedir uma demanda, recebia essa demanda, pedia novamente outra demanda. Então, para uma agência que tem que pedir para vários clientes ao mesmo tempo, rodar vários projetos ao mesmo tempo, não faria sentido. Por isso que a gente criou o sistema de créditos, que aí a gente percebeu, em vez de a gente fazer uma assinatura fixa, a gente faz uma assinatura de créditos e aí esses créditos vocês trocam
pelas peças que precisam. E aí, assim, uma agência consegue estar aqui dentro da Designer Pro e rodar vários projetos ao mesmo tempo, só tendo que utilizar os créditos. Foi mais ou menos Léo, a antes da ideia. gente entrar nessa questão dos créditos, né? Pode ser que alguém que esteja nos vendo não esteja tão familiarizado com essa questão do core da Designer Pro, né? O que que uma empresa de designer, e essa é uma design por assinatura, faz? Perfeito. A gente mata uma dor muito importante, que hoje em dia é muito difícil encontrar um bom profissional que vai te atender com qualidade e com velocidade. Então, essas são as principais dores que a gente mata com o design por assinatura, que é você conseguir ter um time criativo sem ter que contratar freelancers ou uma pessoa fixa. Porque a pessoa física você vai pagar encargos, vai ser um custo bem alto, e às vezes você não vai precisar dele fixo com você. Você precisa de Sim. trabalhos pontuais ou alguma coisa do tipo. E os créditos entram para você ter uma flexibilidade maior. Então, a gente mata essas duas grandes questões. Claro que tem muito mais do que essas duas, mas essas são as principais, que é ter uma qualidade constante e também uma velocidade. Então, o que a gente faz exatamente? A gente pega essa demanda que as empresas necessitam e a gente cuida dela. As empresas só precisam mandar para a gente, ó, a gente precisa disso. A gente vai gerenciar o time inteiro criativo para você ter uma boa experiência, ter uma qualidade, ter os seus criativos com velocidade também. Então, é E basicamente uma isso. dor também que a gente resolve é que normalmente quando a pessoa, a agência ou a pessoa física mesmo, contrata um freelancer ou alguém que não trabalhe dentro de uma empresa, ela fica meio que solta na questão de será que vai ser entregue no tempo que eu preciso? E a Designer Pro resolve isso. A gente coloca lá uma data e será entregue naquela data. Ah, legal. Então, Exato, porque você não tem essa exatidão. Pô, o freelancer pode dizer que vai te entregar amanhã, mas ele sumiu, desapareceu, não está mais te respondendo. Isso acontece com a gente. A Fran vai saber falar muito bem que ela gerencia esses profissionais, ela que é chefe de operações, ela gerencia essas pessoas. E se a gente falou para o nosso cliente, ó, a gente vai te entregar no dia 10, a gente vai gerenciar os nossos designs para entregar no dia 10. Se um sumir, a gente já vai substituir ele por outro e a gente vai tocando assim para te entregar na velocidade e qualidade que você espera. Deixa eu entender uma coisa. Então, o concorrente de vocês, ou até o de lá de fora, né? Funciona da seguinte forma: se eu pedir eu faço assinatura, eu peço um, você tem o seu lead time de entrega, eu tenho que esperar você entregar para eu pedir outro, né? Exatamente. E se eu tenho uma demanda que eu preciso de 20 ao mesmo tempo, com o diferencial eu peço os 20 e pode ser que eu receba os 20 no mesmo dia, dependendo Exato. da dificuldade, né? Sim, Entendido. exatamente. A grande questão aí é que vocês inovaram nesse sistema de crédito, né? Quer dizer, é como se você colocasse ali um crédito, você tem um crédito para você eu não sei se é por serviço ou por demanda de alguma forma, né? Você Demanda. coloca, como que funciona esse processo de crédito? Sistema de Perfeito. crédito. Sim. Então, a empresa, né, a gente não atende pessoas, é mais empresas, elas vão vir aqui escolher uma quantidade de créditos. Essas quantidades de créditos, elas são variáveis com o nosso catálogo. O que a gente fez foi mapear a maioria das demandas que uma agência de marketing, as empresas necessitam. Então, um post para o Instagram, um carrossel, um vídeo motion, a gente foi mapeando todas as demandas mais comuns e colocou um valor de crédito para cada uma delas. E aí você pode vir aqui e falar, ó, eu vou precisar de 10 posts estáticos, 3 carrosséis, 2 vídeos, todo mês. Ou eu posso falar, eu sei que é mais ou menos isso. E vir aqui assinar essa quantidade de créditos mensalmente. E aí você vai ficar renovando essas quantidades de créditos e vai ficar trocando seus créditos no nosso catálogo por essas demandas. Só que a gente é muito flexível em questão disso. E nós somos uma das plataformas mais acessíveis no mercado também, porque a gente deixa você iniciar com muito pouco crédito. Então, tipo assim, pouquíssimos créditos para pedir uma demanda para você testar, e aí você pode ver, a Designer Pro funciona para mim, então eu vou começar a escalar com eles, vou começar a comprar 100 créditos todos os meses, vou começar a comprar 200 créditos todos os meses. E aí eles conseguem ir mexendo na quantidade de crédito mensalmente, até diariamente, se quiser. Se quiser comprar crédito todo dia, você pode. Ou se você quiser comprar a cada 6 meses, você pode. Então, é muito flexível. A gente não tranca nenhuma empresa,
porque a gente sabe que, principalmente as agências de marketing, empresas que demandam de muita velocidade, elas têm um fluxo muito grande de criativos pontuais, criativos que entram, que saem, clientes que entram, que Criativos que saem chegam de urgência. de urgência, exato. Deve ter muito, né? Então, basicamente isso. Legal. Agora, acredito que, bom, vocês falaram no início, né, que vocês tinham a OutSystem, uma empresa de marketing estratégico, e vocês foram para abriram esse braço aí, a Designer Pro. Como que foi equilibrar esses dois pratos sem deixar a peteca cair? Como que foi esse desafio? Realmente é um desafio. Eu e a Fran, a gente está em alguns grupos de networking, algumas mentorias. Eu fiz algumas mentorias sobre agência de marketing, como escalar agência, tudo. Eu estava seguindo muito por esse caminho, até que a gente criou a Designer Pro. Que aí eu percebi, ou eu vou ter que escalar um ou o outro, não tem como escalar os dois ao mesmo tempo, só que eu também não quero matar um dos negócios. O que a gente chegou ao consenso foi, a gente não vai usar essas estratégias de escalar a agência, a gente vai escalar a Designer Pro, que é um projeto muito mais escalável do que uma agência, porque demanda muito mais do nosso braço, a agência. E a Designer Pro, a gente tem muitos processos automatizados, é muito mais simples de gerenciar e escalar isso. Então a gente decidiu, vamos escalar a Designer Pro, e a agência a gente vai escolher projetos que a gente quer fazer parte. Projetos específicos que fazem sentido com a gente, que a gente vai entregar resultado. Esses projetos a gente quer construir nossa carteira. Então, hoje a OutSystem, nossa agência, é muito específica para poucos projetos, é bem personalizado, e a Designer Pro é para realmente atender todo o mercado, a gente solucionar a dor de muita gente. É mais ou menos isso que a gente fez. E quais foram as dificuldades assim que vocês passaram no início, quando vocês começaram a ter uma demanda aí da Designer Pro para conciliar com as demandas da OutSystem? Eu acho que a dificuldade é a parte de você gerenciar as pessoas. Na Designer Pro, a gente faz todo um processo com nossos parceiros para ver se ele realmente é adequado ou não. E na OutSystem, a gente passou essa demanda do designer para dentro da Designer Pro. A gente utiliza a Designer Pro na OutSystem. Certo. Então, é mais isso. É mais essa questão, Sim. assim, Sim. de gerenciar pessoas. Legal. Quer dizer, então vocês, pensando cronologicamente, vocês tinham OutSystem, apareceu essa oportunidade de Design Pro, e mais recentemente veio uma avalanche aí chamada inteligência artificial, que eu me lembro, inclusive, eu acho que a gente pôde presenciar alguns comentários do Léo em algumas reuniões internas, onde você comentou, olha, eu fui num evento de IA e nós vamos ter que revolucionar o nosso negócio aqui, que senão a gente vai ficar para trás. Eu lembro dessa frase. E como que foi? Fala um pouco aí para gente o que a IA tem impactado, impactou e tem impactado na Designer Pro. Perfeito. Cara, exatamente. Eu geralmente vou em alguns eventos de marketing digital, de startup, de AI agora, né? E eu fiquei assustado, assim. Esse que você está mencionando foi o Startup Summit. Eu percebi que todas as empresas eram AI, não existia mais empresas, startups normais como existiam antigamente. E eu falei, cara, a Designer Pro é uma startup, se todo mundo tá para IA, a gente vai ter que fazer a mesma coisa e a gente tem que se adequar a esse mercado. Por isso que agora a gente está lançando uma nova versão da Designer Pro e lançando com IA integrada. Então, o que a gente está fazendo, que até você perguntou onde que a IA entra Sim. na nossa plataforma, é uma questão meio complexa, porque a gente não pode canibalizar aí os profissionais que trabalham com a gente, então a gente não pode deixar com que eles percam esse toque humano que a gente tem aqui dentro, os nossos clientes não podem perder isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente está estruturando uma plataforma onde você consegue estruturar todo o conteúdo, então ter ideias de conteúdo, estruturar como o conteúdo vai ser escrito, toda a parte textual desse conteúdo você consegue fazer. Você consegue também fazer com IA especificações técnicas de como você quer a sua arte, especificar exatamente cada detalhe dessa sua arte ou desse seu vídeo. A IA vai te ajudar em todo esse processo. E aí entra no nosso processo de gerenciamento, onde a gente encontra o melhor profissional, encontra a pessoa certa para o seu pedido,
e aí a gente manda essa arte para o nosso designer ou para o nosso editor de vídeo. Isso a gente procurou manter. Claro que a gente quer trazer soluções de IA para fazer os designs, mas a gente quer fazer de uma maneira intencional, uma maneira mais, vou falar até lenta, porque a gente não quer que mandar de qualquer jeito, porque o foco da Designer Pro sempre foi entregar uma qualidade muito alta nos criativos, nos designs. Então, se a gente botar uma IA lá para começar a fazer em volume um monte de coisa, não vai fazer perde qualidade. Isso. Não vai Perde fazer muita qualidade. Então, alguns dos nossos clientes que contratam também agências para fazerem, que dizem que entregam artes, tudo, né? E a gente depara muito com esse problema. Eles estão usando IA para fazer e pegam um produto e eles mudam o nome do produto na embalagem, para você ter uma ideia. Os caras nem isso eles percebem e mandam. A gente dá mais trabalho hoje para aprovar uma arte do que qualquer coisa, porque a gente reprova 10, 3 vezes, 10, 15 vezes para vir certo, porque muda a embalagem, a quantidade do produto, é uma loucura, porque simplesmente se coloca, ó, faz isso, e não é assim que funciona. Tem que ter o toque humano, perde a proporção do produto, é horrível. O olhar criativo dos designers é totalmente essencial nessa parte. Sim. Porque, por exemplo, a IA a gente até utiliza para criar algumas imagens para utilizar nas artes de alguns clientes, porque é necessário, porque tem coisas que, infelizmente, ainda não conseguimos fazer da nossa própria forma, e a IA ajuda nisso. Sim. Mas o olhar criativo do designer é conferir essa arte, é conferir se o produto está certo, se não mudou nada, se está de acordo com o que é na realidade, porque não adianta nada você fazer a arte, colocar um produto, vender e quando chegar para o cliente falar, ok, mas na arte era diferente. São pontos específicos que o designer tem que ficar de olho e não pode deixar passar. Sim, e isso que o Antônio trouxe de, vamos dizer, alinhar a expectativa, que tem que refazer várias vezes, isso a gente também, o nosso sistema é construído para resolver essa dor também, porque quando você manda uma demanda para a gente, isso fica registrado no seu histórico e a gente sabe exatamente o estilo de arte que você gosta ou que o seu cliente gosta, se você for uma agência. A gente sabe exatamente qual que é o profissional certo para trabalhar com você, que você tem mais afinidade, que você gostou mais da arte. Então, tudo isso também a gente vai levando em consideração, você vai criando um histórico aqui dentro. E essa parte da IA também. A gente sabe que as maneiras que você gosta de trabalhar com a IA, a gente com certeza trabalha com IA na arte, mas não faz de qualquer jeito. Tem o olhar do gerente de operações, do diretor de arte, tem o olhar do designer, então todo mundo combinado para entregar a melhor arte possível para o cliente. A IA contribui na questão da criação como um projeto, né? Como analisar o core do negócio, o core business ali, analisar histórico, analisar realmente valores, cultura organizacional, essa questão, para gerar conteúdos bem alinhados com isso tudo. E não só, e também, claro, atrelado à qualidade do design, que tem uma equipe especializada. Agora tem uma questão, né? Assim, acredito que tenha sido um desafio vocês administrarem internamente com os parceiros de vocês o que surgiu de medo, de insegurança por parte dos parceiros. Será que eles estão indo para esse caminho? E a gente vai sair daqui, vamos perder essa demanda, essa parceria. Como que foi essa relação com os parceiros, administrar isso? Acredito que vocês estão vivenciando isso ainda, até hoje, talvez. Sim, né? Sim, isso acontece, mas nós não tivemos muito problemas, para falar a verdade. Porque como eu estou em contato com todos eles todos os dias, eu sempre deixei muito claro que não iria mudar o olhar criativo do designer. Então, tipo assim, a IA vem para somar e não para te substituir. Certo. E a gente sempre deixa isso muito claro, porque, querendo ou não, é exatamente isso. Hoje, se você for fazer uma demanda muito grande com IA, elas vão parecer uma IA, entendeu? Sim. Hoje ainda não está com a qualidade humana. Então, sempre deixamos isso muito claro para eles, que vem para somar e não para substituí-los. Exato. A gente sempre deixa claro até nas nossas comunicações como empresa. Tanto que a gente está fazendo o lançamento dessa nova plataforma com AI, né? E essa nova fase a gente está chamando de fase híbrida, que é exatamente o profissional criativo com a IA, não somente a IA, a gente não está vendo somente a IA.
A gente está vendendo os benefícios de ter um profissional, uma pessoa que realmente entende disso com a IA. Como ele pode ser mais produtivo, como aumentar a qualidade com isso. Exato. E outro ponto também é que muitos designers começaram a usar a IA e a gente vai ajudando, por exemplo, nessa arte o ideal seria utilizar a IA para criar a imagem, nessa arte não, coloca a imagem do produto real. Então nós vamos sempre fazendo esse estudo do que é melhor. Exato. Legal. E como a gente tem uma base bem grande de parceiros que trabalham com a gente, um vai descobrindo uma coisa, outro vai descobrindo outra, a gente vai criando uma base de conhecimento também muito grande. Então a gente vai entendendo qual é a melhor plataforma do mercado para fazer o tipo específico de arte, qual que é melhor, qual que faz artes mais realistas, qual que faz artes melhores de produtos. A gente vai entendendo tudo isso e vai construindo o nosso conhecimento interno também. Uhum. E eu queria perguntar o outro lado da ponta, com a concorrência, que as pessoas usam praticamente para fazer autonomamente tudo com IA, e querer baratear preço para a concorrência. Você já está tendo esse problema? Por enquanto não, até porque os nossos clientes, eles não querem, tipo, fazer eles mesmos. Essa é a verdade. Porque quando você chega num ponto, hoje você poderia, mesmo sem IA, por exemplo, tem o Canva. A pessoa poderia falar, eu quero fazer direto no Canva, que já tem vários modelos, em 5 minutos eu faço a arte que eu preciso. Mas não é isso que eles querem. Eles querem realmente algo... Alguém faça. Algo bem feito, com velocidade, da maneira que a gente entrega. Então, isso, por enquanto, a gente não sentiu nenhum impacto de querer concorrer com o que a IA gera, até porque tem muito desses processos que a gente explicou, de ter um olhar criativo, um olhar de um gestor, um olhar de um diretor de artes, tudo isso vai impactando no produto final. Agora, um outro desafio que eu acredito que tenha sido, claro, né? Quer dizer, o desafio da inovação lá pelo lado dos parceiros e tal, mas e o desafio tecnológico de desenvolvimento, de aprimoramento dessa solução? Como que foi? Bom, agora eu tenho que colocar IA. E aí, quem faz? Quem que desenvolve? Como que a gente vai tratar isso, né? Sim. No começo da Designer Pro, eu já estudava programação já faz um tempo e eu já sabia que eu queria trabalhar com software, não importava de que maneira, então eu já estava me preparando para isso. Mas no começo da Designer Pro, eu não sabia como fazer e a maneira que eu fui atrás foi encontrar profissionais que sabiam. Só que eu não tinha também tanto capital para investir para fazer uma plataforma. Então, o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver junto com um cara do Paquistão. Conversei com esse cara. Conversei com esse cara do Paquistão, a gente começou a desenvolver junto a plataforma, ele me ajudou, paguei os honorários dele lá, a hora dele, e consegui fazer um MVP para lançar. Aí, conforme a gente foi lançando o MVP, foi gerando vendas e tudo mais, aí eu consegui deixar só com ele essa demanda, e eu só cuidar da parte mais gerenciamento, mais da parte também comercial. E aí agora, com o surgimento da AI, acabei até substituindo esse profissional do Paquistão, infelizmente, mas hoje com a IA, essa parte tecnológica quase não tem barreiras, assim, é muito, muito simples, principalmente para quem já conhecia como simples programar, para quem conhece. Exato. E hoje você tem, tipo, é como se eu tivesse 10 caras do Paquistão trabalhando comigo hoje e é muito mais simples eu fazer. Relativamente muito mais simples, realmente. A gente vê hoje cada vez mais, vamos dizer, a democratização do desenvolvimento de soluções tecnológicas. Nós, na VBMC, inclusive, a gente desenvolve muitas soluções internamente com a própria equipe. O Antônio é CTO da empresa, em função disso, acabou desenvolvendo muitas habilidades relacionadas a tecnologias de gestão. Então, isso é uma outra frente, né, que realmente abriu portas para muitas empresas, principalmente empresas de pequeno, até de médio porte, Sim, que realmente conseguiram desenvolver aplicativos dentro de casa, né, soluções em BI, coisas que no passado dependia de um conhecimento técnico relativamente muito mais sofisticado do que hoje, né? Sim, eu vejo que os softwares, eles estão em camadas, assim, tem uma camada que vai morrer, que são softwares muito fáceis de programar com uma IA, então acho que toda empresa vai começar a programar esses softwares, tipo, um controle financeiro, alguma coisinha simples assim, um gerenciamento de tarefas, como as pessoas usam Notion, ou
Monday, essas coisas, as pessoas vão começar a programar os seus próprios aplicativos, mas também tem uma camada que o negócio é tão simples e tão barato de você contratar, que é mais fácil você contratar logo, tipo, vou pagar R$ 10 aqui nessa aplicação, que eu não vou precisar programar ela, então tem essa camada simples, essa camada de dá para fazer em casa, então não precisa nem contratar o simples, vamos fazer a nossa própria camada, e tem uma camada que são os softwares que realmente vão ficar mais perene no mercado, que seriam esses softwares mais completos, mais personalizados, que tem trabalho humano principalmente. Então, tipo, a Designer Pro eu não vejo morrendo por um cara que programou a mesma coisa na casa dele, porque a gente tem uma equipe criativa muito grande, a gente tem muita experiência, e somado a IA, isso torna um negócio muito mais sólido. Então, eu vejo que os softwares hoje em dia estão meio separados nessas categorias, assim. Sim. Então, eu vejo que essa parte de programação, né, tinha uma demanda muito alta de programadores. Aí começou a faltar, né? Se eu olhar para qualquer reportagem, falta não sei quantos milhões de programadores no mundo, e tal. Aí começou a ver aquelas coisas low code, no code, né? Para montar aplicativo, para montar site, né? E aí foi tirando a necessidade daqueles milhões de programadores que estavam em falta, né? Exato. E agora eu vejo de uma outra forma, com a IA, esses programadores que existiam vão conseguir atender uma demanda maior com uma pessoa só, com esse auxílio, né? Então, Sim. talvez o no-code, low-code continue, mas vai sair dessa coisa de novo para voltar a uma coisa mais técnica com esses programadores e só que com apoio ele vai conseguir, em vez de atender um, atender 10. Exato. Né? Vai conseguir Exato. escalar, né? Eu acho que uma. Tava assim, eles começaram a perder força e agora eu acho que quem se aprimorar, né, vai usar essa Sim, tecnologia. Só que, pô, o que eu atendia um no mês, eu vou atender 10, né? E exato. aí, talvez Inclusive, a escala de ganhar dele talvez vai ser a mesma. Ele não vai conseguir subir 10 vezes que ele ganhava, mas ele vai subir para duas ou 1,5, mas não vai perder, não vai ficar zero como estava indo do low code, né? Então, perfeito. é, Inclusive, eu comecei a estudar programação muito também porque eu sempre escutei ali, quando estava no ensino médio, entrando para a faculdade, sempre escutei, cara, vai faltar programador, o mundo precisa de programadores. Eu comecei a estudar por conta própria, por conta disso, que eu sabia que ia surgir oportunidades para isso. E até foi muito bom eu ter feito isso, porque aí eu consegui desenvolver Designer Pro no começo ali, claro que depois a IA veio e me ajudou enormemente, assim. Mas eu vejo que também tem outros nichos, como, por exemplo, cybersecurity, segurança dos softwares hoje em dia. Isso, cara, tá em muito alta, porque as pessoas estão fazendo vibe coding, né? Que nem você falou, low code, no code, hoje foi trocado pelo vibe coding, que você vai lá, faz um prompt e vai desenvolvendo a plataforma. As pessoas fazem isso, mas não entendem a base do negócio, não entende como funciona um database, não entende como funcionam as regras de acesso, e aí elas vão deixando isso para trás, vão fazendo vibe code, quando bota no ar, tá cheio de furos, qualquer pessoa pode acessar uma área administrativa, pode acessar o database, e eles não percebem, É, imagina. E aí é, essa área de cybersecurity está muito em alta agora. é. Vocês passaram aí, talvez vocês não tenham a, a dimensão que vocês estão inseridos dentro desse contexto, né? Mas vocês passaram por dois movimentos grandes, né? Primeiro de criação da Designer Pro, agora por essa remodelagem da Designer Pro em função dessa chegada grande aí da IA. E aproveitando que a gente está falando de IA, né? Muito se fala da utilização da IA, não só do impacto da IA, mas da utilização também, o aproveitamento da IA nas empresas. O que você acha que o empresário, o líder que está nos assistindo, está nos ouvindo, deve proceder para conseguir utilizar de fato IA no dia a dia de trabalho, né? A gente vê alguns clientes realmente muito apreensivos sobre essa questão.
E às vezes não sabe muito bem como lidar com isso. Eu vou sair contratando tudo quanto é plataforma de IA e vou jogar e todo mundo se vira. Como que você vê, Léo e Fran? Como que você acha que esses empresários, esses líderes devem fazer, devem conduzir internamente para aproveitar a capacidade da IA em aprimoramento do negócio? Olha, AI é um negócio que veio para ficar, não é uma onda, não é algo que vai passar daqui a pouco. Realmente é algo que vai ser essencial para as empresas, como a Excel foi há muito tempo, como a internet ainda é hoje em dia. Então, tipo, toda empresa vai precisar se adaptar a isso. Eu vejo que quem não estiver usando AI vai ficar para trás de fato, qualquer tipo de empresa, porque você com IA você pode automatizar ou melhorar processos. Então, eu acho que realmente, se não for utilizado, vai ficar para trás. Sim. Não acho que você tem que assinar todas as plataformas do mercado e ir atrás, mas você tem que incentivar internamente na empresa. Então, incentivar que as pessoas desenvolvam ali com um Lovable, com alguma aplicação do tipo de vibe code, né? Pô, vou fazer ali um programinha para eu conseguir melhorar aqui o lançamento de notas fiscais no sistema. Cada pessoa pode ir desenvolvendo suas próprias iniciativas e isso vai virando padrão ali dentro da empresa. Eu acho que seria o melhor jeito. No começo da IA, estava falando que os empresários e as pessoas que estudam muito AI estavam falando de ter um cargo só para o cara de AI na empresa. Sim. Mas aí depois eles caíram na real que não faz sentido ter esse cara, porque é como se tivesse um cargo de um especialista em internet. O que é um especialista em internet? Não faz sentido. Então, essa pessoa não deve ter um cara que fica pensando em IA todo o tempo, mas todos os setores da empresa precisam pensar em AI. Como utilizar AI para melhorar o processo, otimizar o processo, ser mais rápido, ter mais qualidade, ter mais precisão. Então, todos os setores da empresa precisam estar trabalhando com AI. Eu vejo que esse é o futuro agora. Sim. Eu acho que... Pode falar, Antônio. Eu acho que até um problema de entendimento. Muita gente usa o AI assim, acha que é fazer uma pergunta lá no, vamos falar chat GPT, que é o mais comum, né? E dá aquelas monte de resposta bonita, é tudo aquilo. Nossa, já fica, tem um mundo por trás disso, né? De criar os prompts, as coisas, usar, interligar as ferramentas, né? Esse é o grande ponto, né? Tem gente vendendo aí soluções homéricas, né? Então, que vai resolver tudo a IA, né? E aí, na verdade, você precisa fazer esses links, alguém criar isso, né? De conversar. Você falou otimizar o sistema de entrada de nota, mas o sistema, o cara tem um RP lá, né? E ele recebe a nota no e-mail. A Duff lá, né? A Duff não, tem que ser o XML. Tem que ser fazer aquela ferramenta que vai pegar todo o XML, colocar numa pasta, vai mandar para o sistema dele, conversar com ele, vai ver qual que está com divergência para dar um retorno. Então, tem toda uma estrutura, criar esse processo, entender como que vai fazer isso. E não é simples de fazer isso, né? Sim, Depois que está pronto, todo trabalho repetitivo que você tiver, com certeza a AI consegue te ajudar. Isso é fato. Todo dia eu tenho que enviar um e-mail para o setor tal, a IA consegue fazer para você. Só que não é um negócio, que você vai comprar pô, vou fechar um pacote aqui por assinatura aqui, Enterprise, dá R$ 1.000 por mês e vai fazer tudo para você sozinho. Não, Exato. gente, tem que alguém fazer, programar, fazer a primeira vez, Exato. testar, homologar, não é assim simples. Né? A gente, inclusive, num outro podcast, a gente chegou nessa questão também, a gente estava falando sobre IA e tal, e a gente sempre cai nessa questão de que o importante para o líder, para o empresário, é saber, fomentar, como o Léo falou, fomentar nas pessoas. O que a IA pode ajudar para justamente identificar. Bom, isso aqui é o meu problema, isso aqui é a minha dor. Eu preciso disso. A IA pode resolver? Pode. Aí vai atrás da solução. E não o contrário. Eu vou comprar, eu vou investir em IA. Nem sei o que ela vai fazer, mas vai lá, compra, assina, mas nem... E aí? De repente você tem você tem lá uma solução que você nem sabe exatamente o que você pode fazer com aquilo, joga na mão de alguém que de repente não vai nem saber muito bem resolver. Primeiro, acho que vem o problema, a solução é identificar, promover reflexões, conhecimento sobre o tema, promover para que as pessoas
consigam perceber onde que a IA pode ajudá-las para depois correr atrás da solução, né? Perfeito, exatamente. Sim. Cara, eu lembro no começo da AI, eu fui acompanhando, né, todo o processo, quando lançou o ChatGPT eu usei, eu fui vendo toda a evolução, e é muito rápido. Então lá, quando lançou o ChatGPT, a gente pensava, não, a gente pergunta as coisas para o ChatGPT, mas a gente tem que fazer um double check, tem que entrar em tal site, olhar tal coisa, pesquisar no Google também. Cara, passou um ano depois que a gente falou sobre isso, já estava totalmente diferente, já estava muito mais confiável, e eu acho que a tendência é ficar cada vez mais precisa a AI e realmente a gente utilizar isso sempre como força de trabalho e pensar principalmente em tarefas repetitivas que podem ser ajudadas com AI. Eu acho que toda empresa vai precisar disso. Sim. Voltando para a questão da inovação que vocês tiveram que fazer na Designer Pro, né? Quer dizer, agora vocês estão com um serviço híbrido, como vocês explicaram, né? Quer dizer, isso também é inovador. Isso Sim. também é inovador no mercado. Não existe uma empresa que hoje está, quer dizer, ou se existir, são poucas, enfim, mas No Brasil não existe. certo. Fora eu pesquisei nos Estados Unidos, não encontrei nenhuma com essa proposta também. Mas com certeza no mundo deve existir alguma, mas não Sim. vi. A parte de gerenciamento de conteúdo, né, que a gente estava conversando aí nos bastidores, que vocês reforçaram, explica um pouco melhor como que funciona. Também aparentemente é uma inovação, né? Como que vocês Sim. fazem, como que vocês fazem essa parte de gerenciamento de conteúdo? Essa parte de conteúdo, como é que a gente decidiu implementar aqui dentro da Designer Pro? A gente viu que a gente na nossa agência, a gente utiliza bastante AI para fazer conteúdos para os nossos clientes, só que saem conteúdos muito humanizados, realmente conteúdos que fazem sentido para os nossos clientes. Por quê? Porque antes da AI a gente já fazia isso, a gente pesquisava, a gente desenhava conteúdos que faziam muito sentido para os nossos clientes, a gente foi construindo essa base de dados, e aí a gente entende o que é um bom conteúdo, o que não é. E principalmente nessa parte mais institucional, assim, para as empresas. E a gente decidiu, pô, se a gente já tem esse conhecimento, a gente tem que colocar isso no Designer Pro. As pessoas têm que ter acesso a isso. Então, que nem vocês falaram, não é só implementar AI e deixar jogado lá. A gente implementou um fluxo de trabalho com AI. Então, a gente, lá na Designer Pro, agora na nova plataforma, você recebe sugestões específicas do nicho da sua empresa. Então, ó, agora está em alta esse tipo de conteúdo aqui para sua empresa, no nicho da sua empresa. Então, faça conteúdo sobre isso. Só que além dessa sugestão, você pode também criar o conteúdo ali dentro. Então, aí, beleza, escolhi essa sugestão que eu recebi do sistema aqui da Designer Pro, e além disso, eu vou pedir para vocês criarem todo o conteúdo da minha arte ou meus slides aqui para mim. Então, aí eu clico ali, e esse processo também tem todo como a gente trabalha normalmente. Então, a gente joga a ideia no ChatGPT, o ChatGPT estrutura a ideia para a gente, depois joga no Cloud, que tem uma melhor escrita, e aí a gente foi fazendo todo um sistema onde não é só jogar para a IA criar o conteúdo, mas usar nossa inteligência de trabalho aqui dentro. Então, Legal. basicamente, é assim que a gente está estruturando o conteúdo dentro da Designer Pro hoje. Legal. E esse modelo humano mais IA, né, que é híbrido que a gente está falando, né, de utilizar, vocês utilizam os designers mais essa inteligência artificial e tal. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo de outros segmentos, para não ficar muito voltado para o marketing Muito digital, tech. né, que a gente Sim. é muito tech. Vocês acreditam que esse modelo híbrido humano mais IA, né, ele é aplicável em negócios mais tradicionais, no varejo, na indústria, tal? Como que vocês veem isso? O que vocês pensam sobre isso? Uhum. Eu acredito muito, não sei a Fran, mas eu acredito que dá para em qualquer negócio colocar AI. Por exemplo, você é um médico. Pô, o médico tem, além das questões óbvias, né, de fazer uma análise ali do prontuário, fazer a análise dos exames e tudo mais, essa é a parte óbvia, mas, por exemplo, tem muitos médicos que hoje em dia compram um aparelhinho que você coloca no bolso do jaleco, esse aparelhinho fica escutando todas as suas conversas com o paciente, ele faz a transcrição dessa conversa para o sistema e vai tirando insights disso. Então, isso para um advogado também serviria, para um vendedor que está ali no varejo, que nem você falou, também serviria para alimentar um CRM.
Então, olha, hoje com os eletrônicos que estão sendo feitos, os apetrechos, junto com a AI, qualquer empresa, qualquer segmento pode conseguir também fazer, utilizar a Eu AI. concordo com o Léo. Eu acho que, eu acho que o segredo é esse, né? Não deixar. As pessoas às vezes tendem. A gente não sabe onde a IA vai chegar. Na verdade, ninguém sabe. Exato. Mas hoje, Sim. no estágio que está, tudo que a IA faz, ela depende. Ela não é o fim. Ela é o apoio, ela é uma assistência, ela não é o fim, ela não é o produto final, ela não gera um produto final. Exato. Ela pode gerar o produto final em alguns momentos, mas que são coisas mais simples e tal, mas ela depende de realmente de um trabalho híbrido aí, de apoio, de suporte, de revisão, né? Tudo que a gente falou até agora depende E só o realmente. trabalho da IA não basta, né? Por exemplo, você sabe muito bem disso, Rodrigo. Se a gente faz um fluxo todo automatizado, pede para ela gerar 1000 relatórios, um PDI, começa a gerar um monte de coisa, mas se a gente não conferiu isso, não acompanhou isso, não alimentou isso e não teve o nosso olhar por cima, a gente não vai ler o que esse produto final que ela fez. Sim, Então, você está vendo isso é, na prática é. e tem que saber utilizar, né? Não só jogar IA, vamos usar IA aí. Isso eu vejo, inclusive, com um grande desafio, realmente. As pessoas tendem a gerar, às vezes, conteúdo só por gerar, e o Antônio deu um exemplo, a gente pode ver vários exemplos, não só na questão de geração de imagem e tal, mas geração de arte, tá? Não, mas geração de conteúdos internos, assim, às vezes você tromba com coisa que você falou, opa, aqui tá tudo, que a IA aceita tudo, né? E Exato. ela responde tudo o que você quer ouvir. Agora, se Sim. você não tiver aquele olhar crítico, né? Você manda a ideia mais absurda para ela, ela fala, não, nossa, você tem Você tem razão, é a melhor razão. coisa que você pode fazer. Exato, exato. A ferramenta melhor para você se iludir em alguns aspectos é IA. Lógico Sim. que, sem dúvida, no apoio, né, mas a análise ainda, e na análise, inclusive, a criatividade, geração de ideias é muito forte a capacidade que tem Muito. nesse sentido, mas o trabalho híbrido hoje ele é fundamental. Bom, a gente vai agora caminhando para o fim dessa conversa e vocês, se a gente tivesse que classificar aí essa trajetória de vocês, é uma trajetória rica em inovação, né? É uma inovação praticamente continuada, né? Tem ali estágios bem curtos de necessidade, de inovação e tal. E vocês passaram por tudo isso. É lógico que a gente está falando de uma empresa de menor porte, né? E vocês inseridos nisso, vocês passam por isso de uma forma até meio que natural, né? Mas vocês passaram por uma revolução na empresa de vocês nos últimos anos aí, Exato. duas revoluções, né? Duas revoluções. E realmente essas revoluções, quando você tem o envolvimento de mais pessoas dentro de uma empresa, é um pouco mais complexo, né? Que tipo de iniciativas ou culturas que o empresário, o líder deve incentivar dentro das empresas, na visão de vocês, para fazer com que as pessoas tenham essa liberdade e de sempre estar antenado para ver se realmente essa inovação vai ajudar, existe realmente tecnologia para agregar valor ali. O que vocês acham que pode ser útil para quem está nos ouvindo, está na gestão das empresas? Perfeito. Uma coisa que a gente ouve muito, até no marketing digital, não falando só de AI, é que, por exemplo, Sim, o Instagram lançou uma nova funcionalidade, ou surgiu uma nova rede social. É melhor que a gente esteja na frente disso, que a gente realmente vá lá, teste, nem que seja com pouco dinheiro, ou realmente coloque o nosso tempo nisso, porque a gente não vai perder nada. Então, a gente perdeu 1, 2 horas, perdeu alguns reais ali, mas a gente está testando, a gente está vendo essas novas funcionalidades e a gente sai na frente, porque se o Instagram, se o Facebook, se essas novas Big Techs estão lançando uma nova funcionalidade, uma nova plataforma, elas vão querer que essa plataforma, essa nova funcionalidade dê certo. Então, você utilizando isso, sendo um early adopter, né? Você sempre vai sair na frente, você vai ser incentivado pela plataforma a fazer isso. E a mesma coisa, eu acho que acontece com AI. Tem
tanta AI no mercado hoje em dia, tanta empresa concorrendo para ver quem que é a melhor AI, qual que vai ter o melhor resultado com o menor custo, que a gente pode usar isso a nosso favor. Então, a gente incentivar cada segmento da nossa empresa, cada setor da nossa empresa a utilizar uma assinatura que seja, vamos colocar aqui no setor financeiro uma assinatura do ChatGPT, lá no setor de venda a gente coloca o cloud, a gente vai testando, vendo qual que dá o melhor resultado, traz a assinatura para o setor de vendas, que a gente viu que fez mais sentido, e eu acho que isso tem que vir muito de cima para baixo, e com certeza os funcionários, os colaboradores precisam também estar antenados, tem que ter essa iniciativa, mas eu acho que vai vir muito mais de cima para baixo, que a gente vai ter que incentivar as pessoas a utilizarem IA no dia a dia mesmo. Então, falar, toma aqui essa assinatura e em vez de você pesquisar no Google, pesquisa aqui, pergunta aqui. Faz tudo que você tiver de dúvidas antes, pergunta para o ChatGPT e depois você fala com seus colegas, fala com o seu superior. Eu acho que dessa maneira a gente começa a plantar uma sementinha na cabeça das pessoas, sabe? Eu tenho um grande amigo chamado André e ele era bem resistente a AI, assim, ele falava, não, já uso o Google aqui, para mim não faz sentido utilizar AI, não uso para o meu trabalho, tá bom o Excel lá. Eu falei, cara, pelo menos troca o Google pelo ChatGPT, começa a testar. E aí ele começou. E aí ele falou, cara, é absurdo. Aí ele falou, eu vou começar a testar fazer uma tabela com o ChatGPT. Hoje, o cara só usa AI para tudo. Virou um especialista de AI, assim. Então, a gente tem que plantar essa sementinha na cabeça de cada um, porque, que nem a gente falou aqui, chegou para ficar, AI. Sim. Quer complementar alguma coisa, Fran? Eu concordo com o Léo, porque a gente também tem uma cliente que foi dessa forma, que antes ela falava, não vou usar AI, não serve para mim, não sei nem o que fazer com ela. E um dia ela abriu o ChatGPT, começou a usar e ela falou, meu Deus, agora ele sabe da minha vida completa, tudo que eu preciso fazer dentro da minha empresa, eu converso com ele antes, e hoje ela ama. Então, realmente todo mundo deve, pelo menos, experimentar e ver como que isso pode ajudar em algum momento ali da sua vida, sendo na sua empresa, na sua vida pessoal ou no que for no seu dia a dia. Sim, e como eu falei, as empresas estão incentivando isso. Elas querem, uma quer ser melhor que a outra. Então, a tendência é ficar cada vez melhor e mais barato. Então, não tem por que a gente não estar utilizando. Sim. Até tem muita coisa gratuita que é boa, então Sim. A gente tem que estar utilizando isso. Sim. Bom, queria deixar aí o espaço para vocês falarem realmente, já que vocês estão aí no momento de relançamento, né, de inovação aí da plataforma, espaço para vocês falarem para dar Designer Pro realmente, o que o mercado pode esperar dessa nova plataforma, falem aí o que vocês quiserem falar para deixar isso registrado. Perfeito. A gente já falou bastante aqui sobre a plataforma, né? Mas quero ressaltar que a Designer Pro é realmente um lugar onde você pode dar ao seu time criativo sem preocupação nenhuma. Até porque hoje, com essa nova plataforma, esse relançamento da plataforma, com a IA integrada, então hoje você vai ter um conteúdo muito perfeito para o seu negócio. A gente vai entender cada detalhe do seu negócio. Então, o conteúdo que você faz no ChatGPT vai ser 1000 vezes melhor dentro da Designer Pro, porque a gente fez todo esse fluxo que a gente explicou para vocês aqui nesse episódio. Então, o conteúdo em si já vai ser muito mais rico, muito mais elaborado, e além disso, ainda você vai contar com profissionais criativos de qualidade, profissionais criativos selecionados, e ainda com o olhar da Fran, né, que vai gerenciar tudo isso, vai ver cada detalhe de cada pedido e vai entender qual que é o melhor jeito para fazer a arte para o seu negócio. Então, realmente, eu acho que toda empresa deveria estar usando o Designer Pro hoje em dia. E o site é? designerpro.app. Ah, legal. Então, www.designerpro.app. Legal. Exato. App. Ok. Bom, então, tem alguma questão, Antônio, que você queira acrescentar? Não, foi bem explicativo aí tudo, né? Bem entendido, né?
sim, que a IA é uma solução para ficar, que vai nos auxiliar e a gente tem que desmistificar esse negócio que ninguém vende soluções prontas, não, que tem que trabalhar em cima Diversificar disso, e cara. incentivar, né? E tem que exato, incentivar o uso. Isso aí exato. é É. importante. Bom, então, Leonardo, Fran, em nome da VBMC, eu, Antônio, agradecemos muito aí a presença de vocês, e muito bacana aí o compartilhamento que vocês fizeram, trouxeram aí uma aula prática de inovação, de visão de futuro. Parabéns pela trajetória de vocês, realmente, pelo Obrigada. pioneirismo aí, de vocês estão realmente sempre na vanguarda. E, bom, o enfoque aqui do VBMcast, desse podcast, é trazer realmente histórias como essa, que dá para a gente realmente fazer um paralelo com gestão, inovação, tecnologia voltado para gestão, finanças, vendas, processos, pessoas. Então, se você gostou desse conteúdo, a gente gostaria de convidar para você acessar a plataforma VBM College, que é uma plataforma de capacitação executiva, capacitação em gestão, e lá você vai encontrar diversos treinamentos, ferramentas com IA que nós desenvolvemos e disponibilizamos gratuitamente. Então é isso. Muito obrigado por todos, para todos vocês aí, e até a próxima. Até o próximo VBMcast.